Toda palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos, ela tem o intuito de deslocar a gente de um lugar para outro, de mover o nosso coração de um lugar em Deus para um novo lugar em Deus. É sempre assim, irmãos. Sempre Deus pegando a gente e puxando, posicionando, reposicionando a gente, para a gente avançar, para a gente crescer. O intuito de Deus, o propósito do Espírito Santo é nos levar a crescer, nos levar a viver de uma forma, irmãos, que a gente possa representá-lo, representar a Cristo da melhor forma possível. E semana passada nós estávamos falando sobre o fato de que Jesus vive em nós, e o fato de Ele viver em nós, nós precisamos aumentar a nossa consciência disso, porque quando a gente aumenta essa consciência de que Ele vive em nós, a gente começa a dar uma resposta de uma vida que entendeu, que compreendeu que Ele está vivendo em nós e que agora a gente precisa viver para Ele. E essa palavra de hoje, irmãos, é uma continuação dessa palavra da semana passada, né? Você pode ouvir ela independente, mas ela é como se fosse uma continuação de uma resposta bíblica para aquilo que Deus quer da nossa vida, para aquilo que Deus espera de nós como pessoas. Eu queria resgatar algumas coisas antes de a gente avançar, resgatar algum entendimento, porque nós comunicamos na semana passada sobre Gálatas 2:20, sobre o fato de que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem guardou aquela cançãozinha que a gente cantou no final? Guardou? Guardou ou não? Amém? Pode cantar de novo? Será que vocês lembram? Posso pegar aqui, Davi? Não precisa, só vou pegar o violão, não vou usar o retorninho aqui não. Tá funcionando aqui? Não precisa. Bem maior, tá? Vamos ver se vocês lembram. Gálatas 2:20, fala assim, Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tem uma segunda parte, ó. Jesus me amou assim e se entregou por mim, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos ver? Jesus me amou assim e se entregou por mim, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, e a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus.
Jesus me amou assim e se entregou por mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Dentro disso, querido, se a gente entende essas coisas, há uma chamada de Deus para eu e você, para a gente crescer, irmãos. E a gente precisa aumentar o que? A nossa consciência de que a gente vive para Ele. Eu estou resgatando aqui algumas coisas, só para você poder se situar, para a gente poder, sabe, caminhar hoje em algumas coisas. Porque você não vai crescer se você não aumentar a sua consciência de que você vive para Deus, de que Ele vive em você e você agora vive nele. É por isso que a gente citou Atos 17, 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele o que? Vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode falar mais uma vez bem forte: nele vivemos, nos movemos, existimos. A gente precisa entender isso, porque viver fala de propósito. A minha vida tem um propósito. Viver é propósito, irmãos. A vida em Cristo tem um propósito. Você não está aqui, irmãos, para esperar Jesus voltar e ir embora para o céu. Não, irmãos. O propósito não é esse. O propósito não é viver a vida aqui escondido, sabe, como que não quer nada, né? E esperar Jesus voltar. Não, irmãos. A diferença de alguém que está andando em Cristo, entendendo a vida cristã, o propósito da vida cristã, a diferença é enorme, irmãos. Para quem apenas, irmãos, aceitou Jesus, está esperando Jesus voltar. Porque quem só está esperando Jesus voltar não faz nada, só está esperando Jesus voltar. Então, o que ele quer é ir para o céu. Mas quem, irmãos, vive com propósito, quer trazer o céu para a terra. Quem só está esperando Jesus voltar, quer ir para o céu. Mas quem vive com propósito, quer trazer o céu para a terra, irmão. Há uma diferença enorme. Não é que o cara que quer trazer o céu para a terra não quer ir para o céu, não é isso. É que ele entende que no momento, irmãos, que ele é uma nova criatura, que ele vive para Deus, a vida dele, irmãos, é manifestar o reino. A ardente expectativa da criação, como Romanos 8 diz, é de que haja uma manifestação dos filhos. A ardente expectativa da criação não é Jesus voltar. Não é só isso, ela também deseja isso. Mas não é só isso. A criação deseja a manifestação dos filhos, irmãos. De gente que entendeu que está assim, olha, Jesus está comigo. Nesse ambiente aqui, eu estou aqui para transformar o ambiente. Eu estou aqui para fazer diferença. Eu estou aqui, sabe, para mudar as coisas. Eu estou aqui para alterar resultado. Alterar resultado aqui dentro desse ambiente. As trevas estão ganhando espaço aqui. Eu não vou permitir. Irmãos, eu ouvi um absurdo essa semana de um pastor cristão, irmãos, que eu até gosto, tenho respeito por ele. Mas, irmãos, criticando a manifestação dos estudantes da USP, cristãos, que estavam reunidos numa grande praça ali, adorando e servindo ao Senhor, falando das coisas de Deus. Aí ele vai no púlpito da igreja dele e desce o sarrafo nesses irmãos, falando sobre, pega uma profecia de Amós, sabe, e joga para cima desses irmãos, dizendo que, olha, vocês são hipócritas, que, olha, vida cristã é da porta para dentro, no sentido de assim, olha, espiritualidade é da porta para dentro, aqui a gente canta, aqui a gente louva, aqui a gente ora, aqui a gente levanta a mão, lá não, lá a gente estende a mão, lá a gente faz não sei o quê, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, irmãos,
você precisa entender que a sua vida cristã tem que ter expressão do lado de fora, não só aqui dentro. Não tem sentido. Não tem sentido, irmão, isso. Eu sei que eu tenho que fazer boas obras, irmãos. O pastor, só que ele está usando uma lógica, irmãos, que é contra a palavra. Parece ser bonito. Não, lá a gente tem que estender a mão, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer boas obras. Irmãos, fazer boas obras não elimina o fato de que eu preciso mostrar a minha vida cristã e o Cristo que vive em mim lá fora. É por isso que Paulo diz para Timóteo: varões, homens varões, levantem as mãos, orem em todo lugar. Orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem animosidade, sem ira, nem contenda. Orem em todo lugar. É em todo lugar, irmão. É em todo lugar. Agora, na USP, a gente vê um bando de gente o tempo todo militando sobre coisas, sabe, absurdas, propagando, sabe, o pessoal entra ali, vira viciado em droga, gente, sabe, o tempo todo sexo ilícito, práticas, sabe, lutando por práticas abortistas, militando por uma série de coisas aí da esquerda, irmãos, que nada tem a ver com o reino. Mas nós não podemos levantar as nossas mãos, nós não podemos expressar Cristo nesse ambiente, nós temos que ficar calado. Eles têm que expressar tudo e a gente fica calado, a gente não pode falar nada. Não, irmão, está errado. Eu tenho que manifestar Jesus, porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor, irmãos, ela estava nas ruas, ela estava em todos os lugares. Jesus, a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares. A Bíblia diz, Jesus andou por todos os lugares, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo. Acabou. Então a minha expressão de fé, irmãos, ela não tem que estar só aqui, ela tem que estar aqui e lá fora. Não é verdade? Você concorda, irmão, comigo? Então, irmãos, a gente olha às vezes algumas pessoas, elas estão abraçando ideias, irmãos, que não tem nada a ver com Cristo. É por isso que a igreja na Inglaterra, a igreja na Bélgica, a igreja na França, a igreja, irmãos, na Alemanha, morreu, irmão. Está morta. Sabe por quê? Porque eles aprenderam o seguinte, não podemos ficar expressando a nossa fé, vamos ficar só dentro do templo, não vamos. Eles começaram a criar leis, e os cristãos foram abraçando essa lei. Não, é verdade, a gente não pode incomodar as pessoas. Hoje, se você na França pegar um violão na praça e começar a cantar um hino, você é preso, que as pessoas te denunciam porque fala que você está fazendo proselitismo e que você está incomodando. Está incomodando. Na Inglaterra a mesma coisa, irmão. Eu estava assistindo uma reportagem, uma igreja enorme na Inglaterra, irmãos, 2 igrejas enormes, que foram palcos de ações de Deus, de movimentos do Espírito Santo, irmãos. Uma grande catedral virou uma biblioteca, e a outra, sabe o que virou? Uma balada. Dentro da igreja, assim, virou uma balada mesmo. Não tinha mais ninguém. Aí que eles fizeram, alugaram, colocaram luzes, como é aquelas catedral, né? Meia assim, bem, um estilo assim, antigo, gótico assim, né? Então aí colocaram luzes, refletores, tal, tem que mais gente tocando um som lá. Balada, a noite lota de gente ali, não para falar de Deus, nada. É balada mesmo. É isso que a gente quer, irmãos? É isso que a gente quer para o nosso país? Não é, irmão. A gente precisa se posicionar. Eu vivo em Cristo, irmãos. A minha vida tem que ter valor, tem que ter sentido. Os caras incomodavam, irmãos. Os discípulos incomodavam. Eles incomodavam pessoas, ele incomodava a religião da época, eles incomodavam os reis, ele incomodava todo mundo. Irmãos, Deus colocou a gente aqui para a gente ajudar o próximo, para a gente fazer um monte de coisa boa.
Mas, irmãos, para a gente expressar o reino, manifestar o reino, vocês estão me entendendo? Eu tenho que manifestar o reino, irmãos. Nele vivemos, propósito. Nele nos movemos, ações que cooperam para o propósito. Eu me movo de acordo com o propósito que eu tenho para a minha vida. A minha movimentação, tudo que eu faço é pensando na missão. É pensando na missão. Jesus no capítulo 17 diz assim: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que tu me deste. Sabe como que você glorifica a Deus? Diante desse versículo, o que você entende? Você glorifica a Deus como? Cumprindo a missão. Você quer glorificar a Deus? Cumpra a missão. Cumpra a missão que Ele te deu. Viva de acordo com o que Ele propôs para a sua vida. Cumpra a missão. Nele nos movemos. Toda a minha movimentação deve ser cooperar com a missão. E nele existimos. A minha existência tem que refletir o caráter e a pessoa de Cristo. É isso. Nele eu estou vivendo, irmão. Você está aqui nesse lugar para você viver, se mover e existir nele. Sair daqui e lá fora, viver, se mover e existir para Ele. Voltar aqui para dentro, viver, se mover e existir para Ele. Voltar lá para fora, viver, se mover e existir para Ele. Acabou. Eu tenho que entender isso na minha mente. Missão, ações que cooperam com a missão e um refletir do seu caráter, do seu amor, da sua pessoa. O tempo todo, irmãos. Tem que pensar nisso. Aí, mas como eu faço isso, Deus? Como que eu começo, sabe? Como que eu cresço nisso? Como que eu avanço dentro disso? E aí começa a mensagem de hoje. Que a gente só relembrou algumas coisas. Eu quero que você abra em 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1. Amém. Se hoje você ficar um pouco, se você se cansar, dá glória, tá bom? Glória a Deus, aleluia, obrigado. A culpa dessa mensagem é da Isabela. Que ela falou: pai, explica mais, pai, sobre como a gente viver, como a gente não sei o que. Eu já ia encerrar, né? Aí ela: não, pai, você tem que explicar mais, né? Porque eu pergunto para minha filha, pergunto para minha esposa: o que você achou da mensagem? O que você achou legal? O que você não achou? Irmãos, eu estou crescendo, irmãos. Eu estou avançando, eu estou na minha caminhada, eu estou numa jornada. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero avançar. Amém? Amém? Aí ela falou: pai, explica mais, fala mais. Eu falei: é isso mesmo, vou explicar mais. Não vou parar por aqui não. 1 Pedro 2:1 diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora vai para Efésios 2:20. Diz assim, abriu Efésios 2:20, coloca aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce. Quando você está bem ajustado, você cresce, amém? Agora, deixa eu te tentar mostrar para você que a nossa vida em Cristo, irmãos, ela tem que resultar em crescimento. Eu não posso, irmãos, simplesmente sentar no banco, eu preciso crescer. Diga assim: eu preciso crescer. E como eu cresço? A Bíblia me ensina, irmãos, a crescer. Como que eu cresço nessa vida em Cristo, irmãos? Porque Cristo está vivendo em mim. Agora, com a minha consciência tomada, sabe, pelo fato de que Ele vive em mim, eu preciso crescer nele. Domingo passado, quando terminou o culto, eu estava conversando com o Vini, ali no canto ali, e ele falou uma coisa que eu não sabia, né? Eu tenho uma percepção de a criança, que eu falei semana passada, de que a criança ela vai avançando, crescendo, e ela vai tendo percepção da vida dela. E o Vini me falou uma coisa: com o nascimento da filha dele, o médico disse para eles assim: olha, a sua filha é um bebezinho. E ele falou assim para mim: pastor, você sabia que a criança, o médico falou para a gente que a criança, ela demora 3 meses para ela perceber, ela entender, cair a ficha de que ela saiu do útero. Eu falei: uau, que legal, cara, isso é fantástico. Porque demora 3 meses, né? 3 meses para ela saber, para ela perceber: ah, eu saí do útero, agora eu estou aqui fora. Irmãos, às vezes o nascido de novo, ele é assim, ele nasceu de novo, ele nasceu, mas ele parece, tipo assim, ele ainda não percebeu. Às vezes ele está ainda voado. Às vezes, irmãos, a gente age como criança. Assim, a gente não percebe. Cara, você nasceu, você tem que crescer, você tem que avançar. A sua percepção, a sua consciência de que você vive para Deus precisa aumentar. Eu sei que você sabe que Ele vive em você. Você recebeu Jesus, você sabe. Ah, Jesus já vive. É fácil para a gente, irmãos, entender que Cristo vive na gente. Só que a gente precisa começar a perceber que a gente vive para Ele. E a gente precisa crescer nessa percepção. A gente precisa perceber que a gente está em fase de crescimento. Eu estou em fase de crescimento. Quem está em fase de crescimento aqui? Oh, glória. Estou em fase de crescimento, irmão. Quando você está em fase de crescimento, você precisa se alimentar. Quando eu estou em fase de crescimento, eu preciso me alimentar bem. E depois que eu cresço, eu preciso manter uma alimentação saudável. Correto? Então, irmãos, para mim crescer, uma coisa básica que eu preciso entender é que eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar. Você pode dizer comigo: eu preciso me alimentar? A palavra do Senhor diz algo interessante, irmãos. Oh, Jesus. Ela diz assim: deseje ardentemente como uma criança. Deseje ardentemente como uma criança o leite espiritual. Deseje ardentemente. Às vezes, irmãos, falta na gente fome. A gente precisa aumentar nossa fome, irmão. Você não cresce se não aumentar a fome, irmão. Você já viu aquelas crianças mirradinhas que insistem em comer? O pai só dá besteira, doce, é bala, é doce, é chocolate, doce. Aí a criança, na hora de comer, não consegue comer. Já viram isso? Talvez você, como pai e mãe, já teve esses momentos, né? Vai dando porcaria, chega na hora de comer, a criança não quer comer. Mas por que você está dando porcaria? Se você encher seu filho de porcaria, ele não vai ter fome. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: se você encher seu coração de porcaria, você não tem fome para com Deus.
tem fome. Se você não entender que você precisa comer, se alimentar, desejar ardentemente o leite espiritual, como uma criança, sabe aquela criança que chora para comer, mas chora mesmo de vontade, meu Deus, eu quero comer, até bebezinho, aquele berro, irmão, porque quer comer, aí coloca no peito, assim, na hora que coloca no peito, ele faz até assim, não é? Ah, irmãos, o Mateus, quando ia para o peito, irmão, perdia o peito assim, porque ele queria, só não conseguia, porque o desejo de se alimentar é tão grande, irmão, que ele perde noção sabe, de onde ele está colocando a boca, né? Ah, irmãos, a gente precisa ter fome, irmãos, esfomeado. Eu preciso ter fome de Deus, anseio por Deus, irmãos. Você vem para a igreja, você quer crescer mais? Vem para a igreja. Antes de você vir para a igreja, irmãos, um dia antes, sabe, se desconecta de algumas coisas. Começa a levar teu coração para Deus. Irmãos, não vem para a igreja assim, ó. Vem para a igreja. Uma hora antes, né? Você se arrumou, está esperando a esposa, aí vai para o celular e fica vendo o YouTube. Coisinha no YouTube, videozinho no Instagram. Irmão, você está se alimentando de porcaria. Quando você chega aqui, você não tem fome. Quando você chega aqui, você não vê a hora de acabar. Quando você chega aqui, sabe, você fica tipo olhando para o relógio. Você fica, sabe, preocupado com um monte de coisa. Por quê? Porque a tua vida está cheia de porcaria. Em vez de você desejar o leite espiritual ardentemente, você está desejando o leite carnal ardentemente. Porque antes de vir para a igreja, irmão, eu deveria ter um preparo no meu espírito. Eu deveria, Deus, hoje, sabe, eu deveria acordar mais cedo para ter um tempo com o Senhor, para estar com Ele e dizer: Deus, hoje eu vou para a igreja. Deus, fala comigo, Pai, ministra o meu coração. Senhor Deus, eu vivo para você, eu existo para você, eu me movo para você. Eu quero que a minha vida tenha resultado, tenha efeito. Eu quero que a minha vida faça algum sentido, Deus. Eu não quero viver só para esperar o Senhor chegar. Não, Deus, eu quero viver para trazer o céu na terra. Eu quero viver para manifestar a Tua glória. Eu quero viver, Senhor, para manifestar a Tua presença, aonde eu entrar, onde eu for. Senhor Deus, eu quero ser luz para as nações. Eu quero ser sal na terra. Eu quero ser luz, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Eu quero, Senhor. Me ajuda. A gente precisa, irmãos, começar a ter fome, ativar a fome, irmãos. E você não ativa a fome, irmão, se você se entope de outras coisas, irmão. Está se entupindo, sabe, de internet, de coisas aleatórias. Tenha fome. Irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É a palavra que nos alimenta, irmãos. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a verdade de Deus para a nossa vida. Então eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra. Se eu quero crescer, eu preciso me alimentar de Deus, irmãos. Você fala assim: ah, não, tá bom, não. Mas é que eu estou dizendo isso para você perceber que a tua vida espiritual às vezes é frustrante. E eu falei isso na semana passada. Ah, Deus não fala comigo. Ah, eu não sinto Deus. Eu não ouço Deus falar. Eu não sinto nada. Eu sou crente, eu venho para a igreja, mas sabe, eu não sei, sabe, eu não sinto nada. Jovens, por favor, às vezes vocês estão aí: ah, eu não sinto nada, eu não ouço Deus, mas é porque você está entupido até as tampas, entupido de coisa que não tem nada a ver com Deus. Está entupido de Instagram, está entupido de YouTube, está entupido de videozinho. Não tem espaço para Deus, não tem espaço, sabe, para uma palavra de Deus entrar, para a vida de Deus fluir. Eu preciso me livrar. É por isso, irmãos, que Pedro começa dizendo assim, ó: livrem-se, livrem-se, joga fora. A palavra é a mesma que despojai-vos, joga fora.
A palavra, irmãos, apotiteme no grego, irmãos, ela quer dizer, lança para longe, vai para fora. É como se eu tivesse pegado uma roupa velha, irmão, jogado no lixo. Uma roupa e jogado lá longe, para longe de mim. Despoja, se despoja. Irmãos, você não cresce se você não aprender a abrir mão. Você não cresce em Deus se você não aprender a abrir mão. Tem que aprender a renunciar. Quer crescer? Aprenda a renunciar. O que o Juninho falou aqui, às vezes eu não estou com vontade de orar, às vezes é a minha tocha, eu não estou com vontade de orar, mas eu sei que eu preciso orar. Sabe quando você não está com muita vontade de comer, mas você senta na mesa e come assim mesmo? Já passou por isso? Sabe, eu não estou com muita fome, mas, cara, eu preciso me alimentar. Eu vou ter um dia pela frente. Eu vou ter, sabe, um monte de coisa para fazer. Preciso tomar um café reforçado. Preciso tomar, sabe, preciso comer, bater um rango reforçado. Porque você sabe que você tem um dia cheio pela frente. Irmãos, você tem um dia de guerra. Todos os dias de um cristão são dias de guerra, irmãos. Soldado não vai para a batalha, irmão, sem estar bem alimentado. Irmãos, e você não consegue fazer isso se você não aprender a se livrar. Aprenda a se livrar. Joga fora. Então eu preciso me alimentar. E para eu me alimentar eu preciso, irmãos, sabe, jogar algumas coisas fora para poder caber, irmãos, aquilo que Deus está me dando. Abra mão, irmãos, aprenda a abrir mão. Aprenda, sabe, a renunciar. Ele começa dizendo, antes de ele falar de crescimento, ele fala assim, olha, abra mão, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda maledicência. Abre mão dessas coisas, começa a olhar para essas coisas na tua vida, sabe, como intruso. Isso aqui não faz parte de mim. Meu Deus, estou cheio de inveja no meu coração. Não, isso não faz parte de mim, eu rejeito. Eu estou cheio, sabe, de imoralidade. Não, isso não faz parte de mim. Ah, meu Deus, eu levo uma vida hipócrita, uma vida dupla, uma coisa aqui, outra coisa lá. Não, eu não vou ser assim. Eu rejeito isso, eu abro mão disso, eu renuncio isso da minha vida. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Entenda, por favor. Quando a Bíblia diz, irmãos, diz assim em 1 Coríntios 3:1, irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, o que Paulo está dizendo, irmãos, em Coríntios é, olha, se você for uma pessoa carnal, se você não aprender a abrir mão dessas coisas aí, Deus não tem como te dar coisas maiores. Não tem. Eu não pude falar para vocês como pessoas maduras, mas como crianças. Não como pessoas espirituais, mas como carnais. E ele diz, vocês não podem receber o alimento sólido. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que tem coisas maiores que Deus quer colocar nas minhas mãos. Alimentos maiores, coisas maiores. Mas eu não posso receber quando eu sou criança. Às vezes, irmãos, a gente tem uma herança, mas a gente não pode herdar, porque a gente é infantil demais. Quando os meus filhos eram menores, eu tinha carro, e quando eles diziam, ô pai, carro, deixa eu andar. Não, você não está pronto aí. Não, o máximo que eu fazia era o quê? Colocar no colo, colocar no colo, segura o volante aí, deixa que você ficar, eu só vou deixar você sentir, só para você. Aí ele vai lá segurando o volante achando que está dirigindo.
E aí você vai dirigindo, e ele vai ali sentadinho no colo, você vai trocando marcha, fazendo tudo que tem que fazer. Às vezes, irmãos, é assim. Deus tem que fazer assim com a gente. Não, filho, eu não posso colocar nada na tua mão. Porque você não consegue andar com isso. Porque você é infantil. Você é criança. Não dá. Irmãos, herança a gente dá para filhos mais velhos. Herança a gente entrega para gente que sabe cuidar da herança, que sabe tomar conta daquilo que Deus tem para a gente. Quando Deus quer entregar algo, irmãos, Ele entrega para os maduros, não para os infantes. Quando Deus quer entregar algo para você, ou para nós, irmãos, Deus vai entregar para os maduros primeiro, não para os infantes. Você precisa entender isso. Você não é uma nova criatura? Começa a crescer. Começa a crescer em Deus. Começa a crescer naquilo que Deus tem para você. Então a gente viu aqui, aprendendo a renunciar. Primeiro, melhor, né? Primeiro que eu preciso ter fome. Eu quero crescer, eu preciso ativar a minha fome. Ative a fome, amém? Busca o Senhor. Busca o Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Busca ao Senhor. Eu bem sei os planos que tem ao vosso respeito. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que tem ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, eu quero te dar aquilo que você deseja. Só que o versículo continua. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o vosso coração. Então eu mudarei a sua sorte. Ou seja, Deus não está falando de sorte como a gente pensa, tá? Sorte aqui, irmãos, é o destino em Deus, um propósito. A sorte aqui não é uma coisa aleatória assim, de tipo de jogo. Assim, joguei o dado e quem sabe da sorte eu tiro 6, que é o maior número. Não tem a ver com isso, irmão. A sorte aqui é um destino em Deus. A sorte aqui é um plano específico, um propósito específico. Você me busca, e a palavra busca ali no hebraico tem a ver com uma busca intensa, tem a ver com algo que você deseja realmente. Aí Deus muda o meu destino, Deus muda a minha sorte, Deus faz acontecer aquilo que eu tanto sonhava. Tudo que eu desejei acontece. Mas por quê? Porque eu estou colocando e aplicando o meu coração em Deus. Eu estou aplicando a minha vida no Senhor. Tem muita gente frustrada dentro da igreja, como eu disse, porque não consegue alcançar as coisas de Deus, fica só olhando distante, irmãos. Está parecendo os irmãos do passado. Olha a promessa à distância e dá tchau, né? Os irmãos do passado, irmãos, a Bíblia diz assim, estou usando de uma forma, né, assim, negativa agora, né? Eles olhavam para Cristo, eles olharam para a promessa distante, irmãos, e nunca alcançaram, mas nunca alcançaram a promessa. Às vezes a gente está assim dentro da igreja, irmãos, a gente está olhando a promessa distante, assim, oi, ei, estou esperando, hein? Você vai vir? Estou aqui. Oi. E a vida inteira assim, irmãos, não consegue alcançar o que Deus tem. E não consegue por quê? Porque não está buscando Deus, irmãos, de verdade. Não está andando de verdade com Deus, não está crescendo com Deus, não está avançando. Filho, eu não posso colocar isso na tua mão, você é criança. Filho, eu não posso te dar isso, você é infantil ainda. Eu quero casar, não posso te dar uma esposa, você não é homem ainda suficiente, tem que ter caráter, tem que ter coração, vem colocar uma esposa na tua mão. Eu quero um marido, não, você não cresceu, não dá para você casar, se casar, sabe, seu casamento vai bater, sabe, com os burros na água, porque não cresceu, não colocou o coração debaixo das rédeas da palavra.
Estão me ouvindo, irmãos? Casamentos às vezes frustrados, irmãos, porque eles não crescem na base do caráter de Cristo. Continua infantil na mentalidade de homem, continua infantil na mentalidade de mulher. Meu Deus, você casou. Sabe, precisa entender algumas coisas. Posicionamento de uma mulher cristã, posicionamento de um homem cristão. Vai procurar nas escrituras. Meu Deus, qual que é o posicionamento de um homem cristão? De um marido cristão? Qual o posicionamento de uma esposa cristã? Não, eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso saber colocar isso, para colocar em prática isso na minha vida. Por quê? Porque existem bênçãos dentro do casamento, irmãos. Existem bênçãos dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, que fluem através, irmãos, de uma maturidade que eles têm em Deus. Posso ouvir um amém? Aí não tem maturidade, continua, sabe, briguento, continua irado, continua, sabe, grosseiro, continua grosseira, continua insubmissa, continua, não muda, não altera as coisas, não permite que a graça de Deus, sabe, invada o seu coração e comece a colocar para fora. Cara, eu preciso me liberar isso aqui precisa ir embora da minha vida. Essa ira, essa cólera, essa falta de mansidão, essa insubmissão, sabe, essa grosseria, essas irresponsabilidades. Não, preciso banir isso da minha vida. Livrem-se. Joga fora, irmão, isso aí está impedindo você de crescer, está impedindo você de desfrutar. Uma outra coisa importante, irmãos, que eu e você precisamos entender: o governo de Cristo. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe como eu cresço? Entendendo que Ele é o cabeça, quem governa é Ele, não sou eu. Se eu não entender que quem governa na minha vida é Cristo, Ele é o cabeça, eu cresço entendendo que Ele é o cabeça. Quem governa na sua casa? É você ou é Cristo? Quem governa na sua casa? É você ou é Cristo? Mas é Cristo mesmo? Deus, irmãos, Cristo precisa assumir governo, irmãos. Governo nas minhas ações, governo nas minhas atitudes. Meu Deus, eu preciso colocar. Você lembra do que eu falei na semana passada? Sobre Romanos 6,13. Apresentem-se a Ele. Apresente-se a Ele. Apresente os vossos membros a Ele, como quem veio da morte para a vida. Se apresente, Senhor, o que está acontecendo aqui? Deus, eu preciso mudar. Meu Deus do céu, eu estou com os mesmos problemas de quando eu tinha casado, há 10 anos atrás. Meu Deus, eu ainda estou vivendo os mesmos problemas de que quando eu casei, meu Deus do céu. Não sei porque que eu estou falando de casamento, irmão, mas já estou indo. Meu Deus do céu, 10 anos atrás eu estava com esses mesmos problemas, 10 anos depois eu ainda continuo com as mesmas coisas. Mas por quê? Irmão, sabe que às vezes está faltando o governo espiritual de Cristo nas nossas vidas. Governo de Jesus, onde a gente se apresenta para Ele. Você lembra que eu falei sobre a palavra apresentar no grego, que tem a ver com você se mostrar, para você ser inspecionado. Meu Deus, o que está acontecendo? Fala para mim, Deus. Me inspeciona aí. Salmo 139, vê se tem alguma coisa em mim, Deus, mal. Me ajuda a caminhar por um caminho eterno. Me ajuda a caminhar na verdade, me ajuda a caminhar, Senhor. Me ajuda a andar na eternidade, naquilo que o Senhor tem para a minha vida.
Me mostra, Senhor, por que eu tenho essas mesmas brigas com a minha esposa? Por que eu tenho essas mesmas brigas com o meu marido? Por que eu estou tendo essas mesmas brigas com o meu filho desde sempre? Meu Deus, o que está faltando? Do governo de Cristo na minha vida. Minha esposa chama a minha atenção das mesmas coisas de sempre. Todas as vezes as mesmas coisas. Tem que puxar minha orelha para fazer as coisas das mesmas coisas. Meu Deus, eu preciso entender que o governo do Senhor está sobre a minha vida. Eu preciso me libertar, me livrar, Senhor. A mim ser o homem segundo o teu coração. Deus, meu marido chama a atenção das mesmas coisas na minha vida. Eu preciso ser a esposa, Senhor Deus, que o Senhor sonhou. A mulher virtuosa que o Senhor tem na palavra. Eu quero ser essa mulher, Deus. Eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero ser esse homem segundo o teu coração. Eu quero ser um filho, Deus, que serve os meus pais de coração, que ama, sabe, que está debaixo, sabe, de autoridade, que está se sujeitando a eles. Cresçamos em tudo. Mais um ponto para crescer. Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Irmãos, é tão importante entender isso aqui. A palavra ajustado, irmãos, no grego é sunar mologeu, que quer dizer unir intimamente, ou encaixar todas as peças de forma precisa, unir de forma íntima. Então assim, quando eu quero crescer, eu preciso ser ajustado, ou seja, Deus vai me puxar para um lugar de intimidade. Estão me entendendo? Pedro usa essa mesma palavra sobre estar ajustado. Efésios 2 também usa, ou melhor, não Pedro, Efésios 2, 21. E aqui, irmãos, quando Paulo está falando disso, Paulo está falando, irmãos, cara, você precisa entender o seguinte: você precisa se encaixar. Você precisa se encaixar. Aliança, irmãos, eu não cresço sem aliança com o corpo, irmãos. Eu não cresço. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Aliança, irmãos. Relacionamento de aliança. Diga assim: relacionamento de aliança. Eu não cresço, irmãos, sem ter relacionamentos de aliança com meus irmãos. Não dá para crescer. Dele todo o corpo ajustado e unido, e o auxílio de todas as juntas, olha isso, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Ou seja, eu estou conectado a outras pessoas, e essa conexão, onde cada um vai fazendo a sua parte, isso vai me ajustar e vai me fazer crescer. Eu preciso me ajustar. Ajustar, lembra que eu falei? A palavra tem a ver, irmãos, com encaixe de peças de forma precisa. Eu preciso me ajustar. É corpo de Cristo. Sabe quando a gente fala para você assim, ó, participa de uma tocha, participa, sabe, de um discipulado. Irmãos, nós estamos falando para você, ajuste-se ao que o corpo está promovendo. Porque quando você se ajusta, você cresce. Quando você se ajusta, una-se de forma precisa, encaixe as peças de forma precisa. Quando você faz isso, você vai crescer, você vai avançar. Cada coisa que nós fazemos, irmãos, um trabalho, uma chamada de mulheres, um trabalho de casais, irmãos, é uma chamada para você crescer, para você avançar, para de alguma forma, sabe, a tua vida ser impulsionada. Às vezes a gente não está, irmãos, conectado. A gente está falando abobrinha, falando besteira. A gente, sabe, não consegue ter relacionamento de aliança. Não gosto de participar da tocha. Não gosto de participar. Porque a gente sempre, tá lá, oração. Oração, é isso aí.
Irmãos, é uma chamada para você, sabe, ter regra, para você ter disciplina em algo. Você não cresce sem disciplina. Uma chamada para oração. Então naquele horário ali, olha, é o meu tempo de, sabe, de orar com os meus irmãos, de fazer declarações. Irmãos, relacionamento de aliança, irmãos, isso é tão importante. Quando Efésios diz, se sujeitem uns aos outros, em amor, se sujeita, anda debaixo daquilo. Mas, é difícil, eu não gosto. Mas porque o PG, a gente lá traz uma palavra lá, e assim, sei lá, eu não curto. Irmão, sabe por que você tem dificuldade? Porque o teu coração não é submisso. É difícil para a gente, irmãos. E é justamente por isso que você precisa. É justamente por isso que você precisa estar submisso a alguém, estar submisso a uma voz de outra pessoa. Mas eu sei mais que ele. Irmãos, isso é tão comum dentro de igreja, irmão, né? A pessoa faz um curso lá teológico, faz um curso de criança, faz um curso lá de não sei o que, aí já acha que é o bambambam, já acha que sabe tudo, e que ele manja de tudo, e que ele tem a solução para os problemas daquele ministério. Mas você não foi colocado para estar na frente. O seu tempo agora é de submissão. As pessoas que estão na frente passaram por um tempo de submissão. Elas não nasceram naquele lugar, elas se submeteram ao lugar. E porque elas se submeteram, elas cresceram e avançaram. Relacionamento de aliança, irmãos, fala de sujeição. A submissão, irmãos, é importantíssimo para a gente crescer. Quando, irmãos, Lucas capítulo 2, irmãos, diz que Jesus já foi interferido lá no templo pelos seus pais. E a Bíblia diz assim que ele falou assim, mas convém estar na casa do meu pai, cuidar dos negócios do meu pai. Mas aí a Bíblia diz assim, mas Jesus foi com eles, porque lhes era submisso. E o versículo seguinte é: e então Jesus crescia e se fortalecia no Senhor, em graça, em poder, diante de Deus e diante dos homens. O resultado de uma submissão, ainda que eles são meus pais, está aí Mariazinha, Josézinho, está aí, mas eu sou submisso a eles. Não importa se eu sei mais, não importa se eu sou o grande eu sou, não importa, sabe, se eu sou o Senhor do universo, sabe, se eu, sou o Deus que se tornou em carne, não importa se eu sei um monte de coisa, eu estou submisso a eles. Não importa a unção que eu tenho, não importa a sabedoria que eu tenho, eu estou aqui submisso a eles. E Jesus crescia e se fortalecia no Senhor, crescendo, sabe, em graça, conhecimento, diante de Deus e dos homens. Relacionamento de aliança, irmãos, envolve sujeição. Relacionamento de aliança envolve amor e graça, irmãos. Amor e graça. Relacionamento de aliança é assim, irmão. Relacionamento de aliança, eu não abandono o irmão, sabe, porque a coisa está ruim. Eu fico com ele até o final, até melhorar. Isso é relacionamento de aliança, irmão. O Juninho monta, sabe, um botequinho, um restaurantezinho, aí começa a oferecer comida. Ô pastor, vai lá para comer lá no meu restaurante lá, no meu botequinho lá de família. Aí eu vou, aí eu chego lá no Juninho, como? A comida ruim pra caramba. Meu Deus, comida ruim pra caramba, irmão. Irmãos, sabe o que eu faço? Se eu não tenho consciência de um relacionamento de aliança, eu saio de lá do negócio do Juninho. Nossa, cara, não dá para comer aqui não. Aqui eu não volto nunca mais. Não dá para comer aqui no Juninho não, mano. Comida é ruim pra caramba. Nossa, a Júlia sabe fazer nada mesmo, meu. Jesus da glória. Irmão, se eu tenho um relacionamento de aliança, quando eu não tenho um relacionamento de aliança, eu vou embora e não volto nunca mais. Se eu tenho um relacionamento de aliança, eu vou com o Juninho e falo: Juninho, mano, posso te dar um toque? Cara, mano, o arroz tava ruim, cara. Tava duro, cara.
feijão estava duro, a carne estava sem sal. Mano, eu vou vir aqui toda semana, eu vou agarrar com você. Eu vou agarrar com você toda semana, até esse restaurante ficar bom, até essa comida ficar boa. Toda semana eu vou vir um dia aqui na semana. Nós vamos comer junto aqui. Nós vamos comer junto, Juninho. E eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar a você crescer nesse seu negócio. Para esse restaurante ficar top, para a comida ficar top, mano. Relacionamento de aliança, filho. Relacionamento de aliança, sabe? Eu venho pro trabalho aqui, sabe, de não sei quem, do Ministério XPTO. Eu entro nesse trabalho, mas não gostei disso, não gostei daquilo, eu não venho mais. Relacionamento de aliança não é assim. Relacionamento de aliança, eu vou com você e falo assim, mano, deixa eu falar uma coisa pra você, posso te dar um toque? Mas a minha intenção, irmãos, tem que ser a motivação correta, não pode ser a motivação errada. A minha motivação não pode ser de ser melhor que ele, de mostrar que eu sei, de mostrar que eu sou melhor, de mostrar que eu tenho as minhas ideias são melhores, que as minhas ideias são a solução. Não, minhas ideias, irmãos, têm que contribuir para o que ele está fazendo. Relacionamento de aliança são encaixes precisos, irmãos. Todo corpo bem ajustado, ele cresce, mas tem que estar ajustado. Encaixes precisos, irmãos. Eu não saio, eu não vou no ministério, naquele trabalho, e vou lá ficar falando mal. Não, irmãos, eu sento com aquele irmão e falo assim, irmão, posso te dar um toque? Cara, e se você fizer tal coisa? Cara, aquilo ali tá legal. Cara, eu senti que faltou tal coisa. Eu senti que isso aqui não tá legal. E se você fizer tal coisa? Se quiser, eu posso te ajudar. Se quiser, não, eu vou agarrar com você aqui, mano. Eu vou agarrar com você aqui até esse ministério avançar. Relacionamento de aliança. Relacionamento de aliança. Eu não abandono meu irmão. Eu me submeto a ele em amor. E eu ajudo ele naquilo que ele precisa de mim. Irmãos, quando eu faço isso, eu cresço, eu avanço. Irmãos, quando eu faço isso, eu cresço, eu avanço, irmão. Relacionamento de aliança, todo o corpo bem ajustado. Bem ajustado, ele cresce em amor. Ei, Jesus da glória. Quem está me entendendo aqui? Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus. Renunciar, governo de Cristo, aliança, alimentação, tudo isso, irmãos. Irmãos, dá para a gente falar tanta coisa, irmãos. Jesus da glória. Relacionamento de aliança, irmãos. Eu comunico vida. Eu tenho que comunicar a vida, irmãos. Amém. Você quer crescer? Quer crescer? Faça um check-up aí. Vê o que você precisa abrir mão. Observa qual é a sua alimentação nesses dias. Quer crescer, quer ficar forte em Deus? O que tem alimentado você? O que tem alimentado a tua vida? Quem tem alimentado você é o YouTube, o Instagram. Jesus disse: aquele que vai viver por mim, terá que se alimentar de mim. Aquele que viver por mim, terá que se alimentar de mim. Dá para a gente cantar aquela canção?
Não sei se você tinha uma outra aí. Posso pedir uma? Aquela, sou como um vaso de barro. Só que pega em sol maior para ficar em tom mais alto, filho. Atrai meu coração, Senhor. Atrai meu coração, Senhor. Ou ré, né? Ré melhor. Ré maior. Ei, Jesus da glória. Tu és minha vida, Senhor. És meu abrigo. Pode cantar isso para o Senhor. Hoje é dia de inspeção, irmão. É dia de inspeção, é dia de se colocar diante dele e falar: Deus, oh Jesus, Senhor, eu posso te tocar. Vamos desde o começo. Jesus, trai, Senhor, atrai o meu coração. Obrigado, Jesus. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado, Senhor. Pai, inspeciona a nossa vida, Senhor. Nós queremos oferecer nosso coração, nosso corpo, nossos membros, como quem retornou da morte para a vida. Aumenta a nossa consciência da nossa nova vida em Cristo, Senhor. Ajuda-nos a viver, Senhor, de forma a te agradar. Nós não queremos ficar parados, ó Senhor, na nossa vida espiritual. Nós queremos crescer. Nós queremos avançar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, como igreja nesse lugar: em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos. Nós queremos que a nossa existência, toda a nossa vida, caminhe para um propósito, caminhe para o alvo da soberana vocação de Deus. Nos ajuda, Senhor. Guarda o nosso coração, endireita as nossas veredas. Vê, Senhor, os nossos caminhos maus. Corrige-nos, disciplina-nos. Nós queremos crescer, nós queremos ser homens e mulheres maduros em Cristo. Corrige, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo, Senhor Deus, ganhar vantagem sobre as nossas vidas, Pai. Não deixe o inimigo ganhar vantagem, Senhor, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Não, meu Deus. Vem com teu amor, com tua graça. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fome. Dá-nos graça para renunciar o que precisa ser renunciado. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos alimentar corretamente, Senhor, da Tua palavra e da Tua presença. Ajuda-nos a andar de forma sujeita uns aos outros, em relacionamentos de aliança e de amor, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vocês e sobre todo Israel de Deus, hoje e sempre. Vão na paz do Senhor. Que Deus os abençoe e os leve a crescer em Cristo, em nome de Jesus. Vão na paz, não sai sem cumprimentar 2, 3 pessoas. Deus abençoe, meu irmão.